Imagine correr todos os dias em uma esteira que nunca para. Você sua, se esforça, sente que está se movendo, mas continua exatamente no mesmo lugar. Esse é o retrato perfeito da vida moderna. Estamos sempre ocupados, sempre correndo, sempre tentando acompanhar o ritmo. Mas será que realmente estamos avançando em direção a algo significativo? Vivemos em uma era que celebra a velocidade, mas esquece da profundidade. Temos 1000 tarefas, 1000 notificações, 1000 compromissos. Mas pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você parou para refletir se tudo isso faz sentido? Quantas vezes você já se pegou repetindo um padrão só porque é assim que todo mundo faz? Steven Bartlett, psicólogo americano, alerta para uma doença cultural, um comportamento coletivo que cria um nivelamento por baixo, uma cultura que não celebra a excelência, mas a rejeita, onde se destacar é visto como arrogância e ser diferente é sinônimo de ser difícil. Será que a sociedade moderna está te empurrando para esse abismo sem que você perceba? E o mais preocupante, será que você já cedeu a essa pressão? Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar por que esse sistema existe, como ele age dentro da sua mente e o que você pode fazer para não ser mais uma peça nessa engrenagem. Muitas vezes atravessamos a vida como sonâmbulos, acreditando perceber a realidade tal como ela é. No entanto, na prática, permanecemos presos a uma única dimensão: o trabalho, as responsabilidades, a rotina incessante. Hermann Hesse advertia que a realidade é justamente aquilo de que menos precisamos cuidar, pois ela está sempre ali, presente de forma dura e implacável, enquanto são outras, mais belas e indispensáveis, que exigem nossa atenção e zelo. Essas esferas mais elevadas, como a arte, a música, a filosofia e a literatura, alimentam o espírito e nos revelam uma maneira de viver que vai além da lógica da produtividade e do lucro, baseada na profundidade da experiência interior. Ao nos abrirmos a essa perspectiva, tudo adquire um novo significado. A dor se torna mais compreensível, a consciência se expande e começamos a crescer. Como dizia Marcel Proust, é nesse momento que acessamos então um outro plano da existência. Mesmo assim, são poucos os que se permitem seguir por esse caminho. O homem moderno vive em busca de mais trabalho, mais dinheiro, mais conforto e acaba enredado em uma engrenagem que sufoca qualquer tentativa de questionar o sentido de suas escolhas. Essas coisas belas, como arte, filosofia, contemplação, são vistas como perda de tempo. Vivemos com a cabeça abaixada, os olhos na tela e o coração desconectado. Você já reparou que estamos cheios de informação, mas vazios de sabedoria? O psicólogo Steven James Bartlett, em seu livro Normalidade Não É o Mesmo que Saúde Mental, revela como muitos indivíduos, presos a uma rotina mecânica de trabalho e consumo, acabam mergulhando na infelicidade. Muitas vezes a ponto de desenvolver depressão clínica. Ele observa: alguns não conseguem sustentar esse ímpeto vazio de propósito rumo ao trabalho e ao consumo e acabam sucumbindo à exaustão, ao desespero e a uma desilusão confusa. Essa desconexão com valores mais profundos já era conhecida na Idade Média como assédia, uma espécie de cansaço da alma, em que o mundo perde o brilho e se mostra desprovido de significado. Nessa condição, os ideais se apagam, os sonhos se esvaziam e a ideia de superação se torna inalcançável. A mediocridade passa então a ser um abrigo, uma cela invisível que bloqueia o nosso crescimento interior. Em seus estudos, Bartlett descreve a mediocridade não como uma condição neutra, mas como uma doença psicológica e social. Ele a chama de uma forma de degeneração que corrói tanto o indivíduo quanto a comunidade. Bartlett explica que a mediocridade se expressa em 3 níveis: o intelectual, o emocional
e o moral. Essas três juntas formam o perfil do homem moderno, aquele que pensa pouco, sente pouco e age com pouca coragem. Vamos ver como isso acontece. Vivemos na era do excesso de informação e da fome de reflexão. A mediocridade intelectual não é burrice, é preguiça de pensar. Hoje, quase ninguém forma opinião. As pessoas repetem opiniões, vivem de slogans, frases prontas, memes que substituem argumentos. Pergunte a si mesmo: quantas das suas crenças são realmente suas? Quantas você refletiu antes de aceitar? Ou será que você simplesmente herdou de um grupo, de um influenciador ou de uma manchete? O resultado? Sociedades inteiras que pensam de forma superficial, incapazes de lidar com dilemas complexos. E quando alguém aparece com uma ideia original, é atacado, ridicularizado, cancelado. Porque o pensamento independente ameaça o conforto da massa. E o sistema não quer mentes críticas, quer mentes ocupadas, saturadas, distraídas. E é por isso que hoje pensar virou um ato de rebeldia. Se a mediocridade intelectual te impede de pensar, a mediocridade emocional te impede de sentir. Vivemos anestesiados, buscando estímulos o tempo todo. Notificações, séries, reels, compras, likes, tudo para preencher o vazio que não queremos encarar. Bartlett chama isso de vida anestesiada. Você não sente profundamente nada, só corre atrás da próxima dose de dopamina. E a pergunta é simples: você consegue ficar sozinho, em silêncio, sem pegar o celular? Ou o silêncio já te incomoda? Se a resposta for não, cuidado. Você pode estar emocionalmente atrofiado, porque a capacidade de estar só é sinal de riqueza interior. Quem não sente profundamente, não cria, não ama de verdade, não evolui. Vive num estado de distração permanente. E o sistema quer isso. Pessoas emocionalmente frágeis, dependentes, consumistas. Porque quem sente profundamente, questiona profundamente. A terceira dimensão é a mais perigosa, a mediocridade moral. Aqui, o problema não é falta de conhecimento nem de emoção, mas de coragem. O indivíduo moralmente medíocre sabe o que é certo, mas não ousa praticar. Ele segue o grupo, obedece às normas, evita o risco de se posicionar. O resultado é uma cultura de covardia ética. Quantos de nós já não engolimos nossas convicções só para não perder amigos, oportunidades ou aplausos? Quando a mediocridade intelectual, emocional e moral se encontram, elas formam um indivíduo medíocre. O filósofo espanhol José Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, escrevia: para o medíocre, viver é se abandonar à unanimidade. Ele se dissolve na multidão. Carl Jung, em Dialética do Eu e do Inconsciente, observava que a sociedade tende a recompensar aqueles que seguem as normas coletivas e a marginalizar os que buscam se destacar, favorecendo assim a mediocridade. Mediocridade não é apenas passiva, ela é hostil à excelência. Friedrich Nietzsche descrevia o orgulho dos medíocres como uma arrogância disfarçada de autossatisfação. Indivíduos que se contentam com sua condição, convencidos de seu próprio valor, mesmo sem qualquer esforço para se superar. Desse orgulho coletivo nasce um fenômeno perigoso: a inveja, a hostilidade e o ressentimento contra aqueles que ousam escapar da mediocridade. O fisiologista francês Charles Richer, vencedor do Prêmio Nobel em 1913, escreveu em O Homem Estúpido: quanto mais as massas são estúpidas e medíocres, mais perseguem impiedosamente aqueles que têm a ingenuidade de querer elevar-se acima delas.
Essa visão ajuda a compreender por que tantos inovadores, artistas e pensadores foram, em seu tempo, ridicularizados ou perseguidos. A massa se sente ameaçada por quem rompe o padrão, por quem ousa pensar diferente. É por isso que nas escolas, os alunos mais dedicados costumam ser alvo de zombaria. Nos ambientes de trabalho, ideias criativas são abafadas em nome da praticidade. E nas redes sociais, opiniões originais sofrem ataques em massa. O filósofo romeno Émile Cioran sintetizou isso de forma contundente. O homem que teme o ridículo nunca irá longe, nem para o bem, nem para o mal. Mesmo que tenha gênio, está condenado à mediocridade. De fato, o medo do ridículo é talvez a arma mais eficaz do nivelamento social. Não é preciso prender, censurar ou punir fisicamente, basta incutir o medo da zombaria, do desprezo ou da rejeição, e o indivíduo, por conta própria, deixará de ousar. Assim, a sociedade não precisa proibir a excelência. Basta criar um ambiente em que ser excelente pareça perigoso demais. E com isso, assegura-se que a mediocridade permaneça como padrão. Por fim, fica a pergunta inevitável: quantas vezes você já deixou de mostrar o seu melhor por medo de ser ridicularizado? Chegamos ao ponto mais desconfortável desta reflexão. A mediocridade não é apenas um defeito individual, ela é um sistema de controle social. Quando todos se conformam à média, ninguém ameaça a ordem estabelecida. Quando todos têm medo de se destacar, não há rupturas, não há revoluções, não há transformações. E quando todos vivem anestesiados, correndo atrás de estímulos superficiais, não sobra energia para questionar as estruturas que os aprisionam. A sociedade moderna entende isso muito bem. Sistemas de educação que treinam para obedecer, não para pensar, redes sociais que celebram o óbvio, o rápido, o imediato. Tudo isso mantém o indivíduo na zona confortável da mediocridade. Voltamos então à pergunta inicial. Por que a sociedade moderna insiste em nos empurrar para a mediocridade? A resposta está agora mais clara. Porque é útil. Uma sociedade de indivíduos medíocres é previsível. Ela consome sem pensar, trabalha sem questionar, vota sem refletir, aceita sem resistir. É o sonho de qualquer sistema que queira se perpetuar. Cidadãos obedientes, adaptados e satisfeitos com pouco. Mas essa utilidade coletiva tem um custo enorme para o indivíduo. Como alertou José Ortega y Gasset em A Rebelião das Massas. A mediocridade se converte em um direito e, com isso, arrasta todos ao nivelamento inferior. Se não escolhemos conscientemente resistir, acabamos aprisionados pela pressão da coletividade. E aqui está a escolha que cada um de nós precisa fazer: ser aceito pela massa ou ser fiel à própria singularidade. Carl Jung, em O Eu Não Descoberto. O indivíduo tem sempre de lutar para não ser esmagado pela massa. E é essa luta que define a vida autêntica. Não ceder à mediocridade, mesmo que o mundo inteiro a trate como virtude. Por isso, eu deixo para você uma pergunta final. Você está vivendo a vida que escolheu ou apenas a vida que a sociedade desenhou para você?